Então, o que que vai acontecer? Onde que essa argila entra nesse processo? O que que essa argila faz nesse processo? É extraído, né? É feito a colheita, então pode ser óleo de soja, óleo de girassol, óleo de milho, óleo de canola, todos esses óleos que vocês conhecem, óleos de cozinha. É feito a extração desse óleo e a gente gera o óleo bruto. A argila ataca exatamente nesse óleo bruto. Então, é na etapa do refino que utiliza-se a argila para fazer a clarificação desse óleo. Então, na etapa do refino, que é a etapa do branqueamento, a argila ela auxilia na redução de acidez, na redução de pigmentos e na estabilidade oxidativa. Então, a argila ela vai contribuir para todas essas características do óleo. O que a argila vai remover? Em maior parte, a maioria, pode considerar uns 80% a 90%, a argila vai remover clorofila, que é um pigmento verde. Então, a gente pode ter a remoção parcial ou completa desse pigmento. Aumenta a estabilidade oxidativa, ela ajuda na quebra da cadeia de ácidos graxos livres e também na remoção de peróxidos e traços de sabões. Então, a gente vai ter essa remoção desses pigmentos, e aí eu trouxe aqui para vocês um exemplo. Então, aqui é um óleo neutro, ou óleo bruto, e esse óleo, ele é bem escuro, né? É um óleo um pouco marrom, e após o processo de clarificação, ele fica um pouco mais claro. Então, o que foi removido aqui? Aqui foi removido a coloração verde, a coloração vermelho e a coloração amarelo. E, em maior parte, a coloração verde. O vermelho e amarelo, eles podem ser removidos na próxima etapa, os que restam, né? Eles podem ser removidos na próxima etapa, que chama desodorização. Mas como a argila não está presente nessa etapa, eu trouxe para vocês até a etapa da clarificação. Até aqui alguma dúvida? Estou falando muito rápido. Bom, e o nosso outro produto é um produto que a gente chama de Container Dry. Esse Container Dry é um sachê de umidade. Então, esse sachê, ele absorve a umidade para ele. E onde ele é aplicado? Ele é aplicado em transportes marítimos. Então, o que acontece? Com muito calor no mar, durante o dia é muito calor e durante a noite é muito frio. E acaba tendo uma chuva de container, que chama. E essa chuva de container acaba que ela pode estragar a carga, pode contaminar. E para a gente evitar isso, a gente pode utilizar os sachês dessecantes. Então, esses sachês, quando eles são adicionados na carga, eles podem aumentar até 3 vezes o seu tamanho. Então, eles são sachês pequenos e quando a gente adiciona em toda a carga, exemplo aqui no vídeo, eles puxam para eles a umidade e eles podem aumentar até 3 vezes. Então, a gente acaba evitando de perder aquela carga. Então, são viagens um pouco longas, às vezes para outro país, e isso acaba interferindo naquela carga. E esses sachês, eles são utilizados para evitar exatamente isso. É um processo um pouco mais simples, ele é à base de cloreto e amido, e então eu só trouxe mais para vocês um videozinho mesmo para vocês entenderem que esse tipo de carga, ela exige esse tipo de material para ajudar a prevenir a perda dessas cargas. E aí, o passo, deixa eu tentar passar aqui. Falar um pouquinho da rotina, né? Então, a rotina da produção e a rotina da qualidade. A rotina da produção, ela é uma rotina mais dinâmica, né? Então, todo dia acaba acontecendo alguma coisa diferente, quebra um material,
quebra um equipamento, existe um novo desenvolvimento de algum material, alguma coisa, então acaba sendo uma rotina mais dinâmica. E aí eu trouxe aqui para vocês alguns pontos dessa rotina. Então, assim não é diferente na Clariant, assim como em todas as outras empresas, a gente corre, né, para melhoria contínua, para automação, e na Clariant a gente tem também o controle de processo através de monitoramento remoto. Então, a gente possui uma sala de controle, e essa sala de controle, ela faz o monitoramento remoto de todas as áreas da produção. Então, no computador a gente consegue parar uma filtração, iniciar uma filtração, ir para um processo de lavagem, fazer uma reação, aumentar uma temperatura, tudo através do computador. A gente possui também na produção algumas análises, alguns controles de análise na produção. Então, o que são esses controles? Alguns parâmetros que eles precisam ser analisados um pouco mais rápido. Então, para evitar a locomoção até o laboratório, porque acaba tendo um tempo maior, o laboratório não fica tão próximo da produção, o operador acaba fazendo alguns controles na produção. Esses controles, eles evitam reprovas mais rápido, eles ajudam a mudar parâmetros que precisam ser mudados, e isso acaba facilitando muito. A gente tem também na produção um KPI de gerenciamento. Então, esse KPI, ele é chamado de OEE e UEE. O que é esse KPI? Ele verifica a eficiência geral dos equipamentos ou a utilização geral dos equipamentos. O que a gente ganha com esse KPI? É um KPI que ele mede todo o tempo de ciclo, quanto tempo você demora para produzir, quanto que você produziu, o quanto que você entregou. Se eu tinha que produzir em 3 horas, eu fiz em 3 horas, eu fiz em 4 horas, qual é o meu ciclo total? Então, é um KPI geral da produção. E ele traz muito ganho para o processo. No finalzinho eu vou comentar sobre um projeto relacionado a isso. A gente tem também o monitoramento do que deve ser produzido. Então, a produção ela não pode sair fazendo simplesmente ir produzindo à torto e direito, sem uma programação, sem um planejamento. Então, quem traz essa programação e esse planejamento é o setor de vendas. Então, o setor de vendas direciona o que vai ser vendido, só de supply chain coleta essa informação, captura essa informação e é passado para a produção todo esse monitoramento. Então, toda essa programação do que deve ser produzido. Então, a gente também tem essa rotina de produção, do que vai ser produzido. E, por último, o atendimento às metas, né? Então, não só como uma fábrica, em uma loja até mesmo uma loja de roupa, existem metas de produção, metas de volume, seja metas de vendas, e a produção também tem a sua meta. E a meta da produção, a pessoa, o colaborador chega para trabalhar, ele já sabe o que ele tem que produzir naquele dia. Então, o que ele precisa atender à demanda daquele dia. Então, a gente também tem todo o controle dessas metas. Falando um pouquinho da rotina da qualidade, a rotina da qualidade é um pouquinho diferente. Ela é uma rotina que precisa um pouquinho mais de foco, um pouquinho mais de análise, é uma rotina um pouco mais crítica. Ela faz todo o controle da matéria-prima. Então, posso dar exemplo para vocês, a matéria-prima que é a nossa matéria-prima principal, que é a argila. A argila chega até a fábrica, o laboratório ele possui, em escala laboratorial, tudo aquilo que a produção faz. Então, quando chega uma determinada matéria-prima, ela precisa ser testada, analisada e aprovada. Então, a gente precisa, do mesmo jeito que faria na produção, a gente faz em escala laboratorial para aprovar ou reprovar essa matéria-prima. É feito todo o controle do produto acabado também. Se eu produzo 20 toneladas de um determinado lote, esse lote ele é analisado por completo, é feita uma amostragem desse lote para a gente verificar se esse lote está
está aprovado ou se está reprovado, e se tiver reprovado, a gente controla também os produtos reprovados. Todas essas rotinas, elas são feitas via SAP, e os produtos reprovados também são feitos via SAP. Nós temos um local na produção onde consta todos os produtos reprovados, a gente faz uma análise de causa raiz, o que aconteceu, por que esse produto foi reprovado, o que ficou fora, qual é o destino desse produto, se ele pode ser diluído, se ele pode ser reprocessado, se não tem como dar uma destinação para esse produto, e é feito todo esse controle. E eu não posso deixar de comentar também sobre o controle de documentações. E a qualidade, ela é responsável por todo o controle de documentações e certificações, tanto documentação para o cliente final, quanto documentação para clientes internos e também documentações para legislações, para auditorias, ISO, HCCP, a gente tem HCCP também, mesmo sendo uma indústria química, a gente atende a indústria alimentícia, então acaba tendo algumas auditorias que são mais voltadas para a indústria alimentícia, mas a gente acaba contemplando também, e a qualidade que é responsável por isso. Como eu não pude trazer fotos para vocês da produção, eu trouxe fotos para vocês de alguns equipamentos do laboratório. Então, aqui, né, como eu disse, a etapa da clarificação no refino do óleo, né, nós temos, tudo em escala laboratorial, né, então na produção seriam reatores gigantescos, de toneladas, aqui é 100 ml, 200 ml, então é tudo pequenininho, mas a gente acaba refletindo o que acontece na produção. Então, aqui são os clarificadores. A gente possui também destiladores para fazer a etapa da desodorização. Então, para atender alguns requisitos de clientes, eles pedem algumas análises extras, eles querem fazer algum teste. Então, a gente também possui. Então, a gente consegue finalizar o processo em laboratório. Desde o início até o óleo já desodorizado, que já é para consumo. A gente tem os nossos espectros, né? O Shimatsu, ele vem para facilitar na hora da eficiência da clorofila, então para a gente verificar o quanto que a argila removeu de clorofila. O Love Bond, ele vem para mostrar para a gente o quanto que restou do vermelho, o quanto que restou do amarelo naquele produto. O nosso bloquinho de aquecimento aqui, como se fosse um reator lá no nosso cliente. Então, o cliente compra a nossa argila, essa argila chega lá, ele mistura no óleo e ele precisa também fazer essa filtração. E aí a gente tem aqui um modelinho de um reatorzinho de aquecimento para fazer a filtração, para verificar a eficiência. E para a gente fazer a filtração, depois do processo de aquecimento, a gente utiliza o filtrômetro. Esse filtrômetro é para verificar o quanto essa argila tá filtrando, qual é o tempo de filtração. Então, é uma argila que filtra rápido, que demora um pouco mais para filtrar. Quanto maior a nossa distribuição granulométrica, mais rápido será a filtração dessa argila. E esse equipamento, ele vem para ajudar nisso também. E o que eu comentei com vocês, né, sobre melhoria contínua, isso não é só na produção, na qualidade, isso é em todas as áreas. Melhoria contínua, ela precisa ser contínua, né? E para a gente ter uma melhoria contínua numa área, a gente precisa de algumas ferramentas de qualidade. Essas ferramentas, elas geralmente são utilizadas em projetos Yellow Belts e projetos Green Belts. O projeto Yellow Belt é aquele projeto um pouco mais simples, que não tem tanto benefício, não tem tanta complexidade. Já aqueles projetos Green Belts, eles são aqueles projetos que possuem benefícios hard. Benefício hard é aquele benefício que tem mais ganho financeiro, e todos os projetos são feitos para a melhoria daquele setor.
eu trouxe para vocês 2 exemplos. Um primeiro exemplo é de um projeto feito no laboratório. Então, no laboratório, a gente, o nosso laboratório é grande, né? A gente possui 3 bancadas, possui 3 setores de laboratório, e um dos setores do laboratório é o setor de produto acabado. Então, chega a amostra para você fazer produto acabado, e essa amostra, o analista, ele percorria pelo laboratório mais ou menos uns 5 minutos. Então, para ele realizar uma análise, ele tinha que se locomover por 5 minutos para fazer todas as etapas das análises. E o pessoal estava, né, poxa, a gente anda muito, a gente se locomove muito, a gente deve fazer alguma coisa para melhorar. E depois de uma equipe conversando, se reuniram 3 pessoas e decidiram fazer um projeto Yellow Belt de movimentação. Eles simplesmente trocaram os equipamentos de lugar, colocaram os equipamentos por etapa, qual que era a primeira etapa, a segunda etapa, simplesmente trocaram os equipamentos de local, e essa movimentação, ela passou de 5 minutos para 3 minutos. Quando a gente para assim para pensar, né? Poxa, só 2 minutos? O que fez esses 2 minutos, né? Mas se a gente pensar que no nosso laboratório a gente analisa 2.500 a 300.000 análises por mês, são mais ou menos aí 5.000 minutos, né? Porque são reduzir 2 minutos. 5, 6.000 minutos é mais ou menos 60 horas. Se um dia tem 24 horas, quase uns 3 dias aí, uns 2 dias e meio de redução de tempo. Então, eu posso usar esses 2 dias que eu reduzi de tempo para fazer mais melhoria, para ter mais desenvolvimento, para ter melhora, para ter mais foco. Então, assim, quando a gente pensa nos 2 minutos sozinho, a gente acha que é pouco. Mas quando a gente multiplica pelo tempo total que o analista fica no laboratório, é um ganho bem maior, né? Ele é considerado um ganho soft, por não ser um ganho financeiro, mas ser um ganho de tempo. E o outro exemplo seria baseado no OEE, no aumento de produtividade. Então, a gente tinha uma determinada linha, essa linha estava entregando 30% da sua capacidade. Então, quando você para falar que a sua linha está entregando 30% da capacidade, isso numa fábrica é muito pouco. Né, eu preciso ter um aumento, né, eu preciso aumentar essa produtividade, eu tenho que entregar mais, eu não posso entregar 30%. E foi um projeto Greenbelt, então é um projeto que é utilizado mais ferramentas, que possui mais ferramentas de qualidade, possui um CIPOC, possui uma voz do cliente, um projeto mais estruturado. E depois de várias reuniões, de várias melhorias, de várias ações, esse projeto ele passou de 30% de OE para 70%. Então, quando eu entrego 70%, é totalmente diferente de eu entregar 30% da minha produtividade. Então, 70% é suficiente? Não, né? A gente busca sempre a melhoria contínua, mas entregar 70% do que entregar 30%, a gente já melhorou bastante, né? Gente, é isso. Isso que eu preparei para vocês. Esse evento é um evento que deveria acontecer pessoalmente, acontecer num bar, descontraído. Então, preparei essa apresentação bem rápida para a gente descontrair, para ouvir de vocês alguma coisa, alguma pergunta, se tiverem alguma dúvida sobre mim, sobre o processo, sobre qualidade, sobre produção. Qualquer tipo de dúvida, estou aberta aí para sanar. Você participou dos projetos de Green Belt e Yellow Belt lá na tua empresa? Participei. Você estava no time, né?
Tava. Geralmente a gente chama de time mesmo, né? O time, ele é composto... O Yellow Belt, ele é um pouco menor. Então, ele geralmente é composto por 2 ou 3 pessoas. O Green Belt depende da complexidade do projeto. Então, quando é um projeto muito complexo, acaba tendo grupos de até 5 pessoas. Se é um projeto um pouco menos complexo, grupo de 3, 4 pessoas. Mas eu participei, sim, dos dois. Foi bem interessante os dois. Foi bem diferente, né? Você precisa estudar mais, fazer um diagrama de Ishikawa, descobrir o porquê, tirar dúvida. Já o Yellow Belt foi simples, né? Seria você ordenar os equipamentos nos locais corretos. Então, são bem distintos, mas eu tive o prazer de participar dos dois. Bem legal. É porque é bem produção, né? No meu caso do meu curso, assim, o final da sua palestra foi totalmente o que eu vejo no meu curso, sabe? Legal. As ferramentas de melhoria, qualidade. Foi bem legal. Obrigado. Nada. Você poderia... Oi, né, primeiramente. Oi. Você poderia falar um pouquinho mais sobre o seu mestrado? Por favor. O meu mestrado, ele é mais voltado para a minha indústria. Tanto o meu TCC, né, a professora Mônica foi a minha orientadora. Como eu já trabalhava, eu acabei focando mais na indústria. Então, o meu TCC foi voltado para a etapa da filtração. Como o nosso amigo Sérgio faz engenharia de produção, eu diminuí o tempo de ciclo. Então, eu tinha um tempo de ciclo de 3 horas e 40 e passei para 2 horas e 40. E no mestrado também é voltado para a fábrica, só que ele é voltado para a eficiência da reação. Então, o que eu quero determinar? Eu quero determinar quando a minha reação está eficiente ou não. Porque hoje a gente não tem um monitoramento da eficiência da reação. Então, hoje eu faço toda essa etapa de processo que eu falei para vocês, e quando eu chego no final, que eu vou ver se esse produto está bom ou ruim. O que eu quero? Eu quero determinar lá na reação se esse produto está bom ou está ruim. Então, eu quero verificar se eu consigo, por alguma análise, por alguma característica, seja uma característica da matéria-prima ou uma característica da lama já ativada, se eu consigo já determinar essa eficiência. Então, essa é a minha tese. É isso que eu estou tentando estudar, que eu iniciei agora, a tese em janeiro. E é isso que eu tô vendo no meu mestrado. Achei bem interessante, até porque o meu princípio era fazer engenharia de materiais. Aí eu fui para química. Ah, legal. Então, eu gosto muito da química e eu acho que a engenharia de materiais, elas se casam, assim. Química e engenharia de materiais são duas faculdades que se dão super certo. Se você está na engenharia química, acabou a engenharia, bora pro mestrado. Mestrado em engenharia de materiais. Dou super apoio. Júnia, conta pra gente um pouquinho, como eu sempre falei com você, né, desde o começo, mostre o que você sabe, mostre a Júnia que você, de estagiária, você é contratada logo que está formado. Sempre falei isso para vocês, né? E eu tenho certeza que tudo bem que é linda, maravilhosa, mas não foi pelos seus olhos azuis que você foi contratada. Super azuis. Pois é. Então, meu cabelo loiro, meus olhos azuis. Pois é. Mas pensando nisso, o que eu gosto de trazer, que vocês mostrem a carreira de sucesso como é que a Júnia sai de uma estagiária para hoje ser uma coordenadora de laboratório. Isso para mim é assim, até como eu falo, me emociona, arrepia, porque é muito bonito ver isso. E conta para eles por que isso aconteceu. Isso que eu gosto que vocês compartilhem. Tá. Bom,
Então, eu vou voltar lá na UOL. Na UOL, eu entrei para ser estagiária. Eu ia ser uma estagiária não remunerada. E quando aconteceu todo esse processo, a UOL ela se juntou com uma outra empresa, com a Gold Nutrition, e ela saiu lá de São Bernardo e veio para Caçapava. E no meio dessa transição das duas, eu fui fazer a entrevista para estágio. Aqui já fica uma dica, gente. A gente precisa sempre estudar, sempre focar naquilo que a gente quer. Então, eu consegui esse estágio na UOL através da Ecompo. A Ecompo indicou os 4 melhores alunos da sala de técnico de química e eu estava no meio desses 4. E o estágio, eu passei no estágio, só que antes de entrar para ser estagiária, como a UOL se fundiu com a Gold Nutrition e estava vindo de São Bernardo para Caçapava, eu fui já chamada para ser efetiva. Então, eu trabalhei, eu nem cheguei a fazer estágio, eu já fui admitida como funcionária efetiva e não foi fácil. Eu lembro que na entrevista eu ia para o segundo turno e o meu chefe, eu tinha acabado de fazer 18 anos e ele falou assim, faz o seguinte, liga para o seu pai e vê se o seu pai deixa você trabalhar no segundo turno, porque você vai ter que trabalhar das 2 às 10 da noite. Falei, tudo bem, vou ligar para o meu pai. Saí da sala, liguei para o meu pai e pedi para o meu pai, posso trabalhar no segundo turno? E meu pai falou, claro, pode, claro que pode. E trabalhei por 3 meses no segundo turno, não foi fácil. Era uma empresa que estava vindo para Caçapava, então ela estava iniciando, então muita hora extra, de segunda a segunda. Não foi fácil trabalhar nesse horário, mas com determinação, com foco, eu estava lá. Passaram-se os tempos, mudei de horário, fui para um horário mais flexível, um horário administrativo, mas estava fazendo a engenharia. E na UOL, como é uma indústria que veio para cá e eu cresci junto com essa indústria, só tinha eu no laboratório. Então, imaginem, né? Eu estava no laboratório, era responsável por tudo daquele laboratório em específico. Lá tem 2 setores, mas eu era responsável pelo setor de Diet Light. E cheguei para ser estagiária, então já estava com aquela responsabilidade, já tinha uma voz, falava direto com o gerente da produção, eu falava se o produto estava reprovado, o que ele tinha que fazer, já tinha uma certa autonomia, mas eu queria um estágio. E saí da UOL, meu salário reduziu muito. Então, eu saí de um salário efetivo para um salário de estagiária e lembro até hoje, e eu tenho muita fé em Deus, e Deus me prometeu em uma situação que esse dinheiro não iria me fazer falta e realmente não me fez falta. Trabalhei por 2 anos como estagiária, saí de uma autonomia que eu tinha para ser estagiária. Então, imaginem, né? Aí conta um pouquinho se a gente possui uma humildade, se a gente consegue aceitar ordens, se consegue passar um dia só fazendo xerox, né? Porque não sei ai, até esqueci o nome da mocinha da BASF, que é estagiária, já passou por isso, de passar um dia só fazendo xerox. Mas eu tinha aquela determinação, tinha aquele foco na minha cabeça, queria continuar a minha carreira, queria ser promovida, queria continuar na Clariant. Sou suspeita também para falar da Clariant, eu gosto da indústria, eu gosto dos valores que a Clariant possui, são bem parecidos com os meus valores pessoais. E com isso, fui tirando xerox, fui fazendo uma melhoria aqui, implementei o OEE, lá não tinha o OEE, então eu passei meus 2 anos de estágio fazendo essa implementação, fiz o meu TCC, consegui reduzir um tempo de um processo,
Então, eu tinha um processo de filtração que estava com um tempo excessivo, consegui reduzir esse tempo, passei esse tempo para um tempo ideal e chegou no fim do estágio, né? Então, o fim do estágio sempre dá aquele medinho, a gente não sabe se vai ser promovido ou não, sabe que tentou fazer de tudo, sabe que deu o seu máximo, mas também tem o quesito de ter ou não uma vaga. Como a professora Mônica disse, né, a gente sempre conversava sobre isso e eu sempre falava para ela, ai, professora, será que eu vou continuar lá? E ela sempre me dava força e falava, eu tenho certeza que você vai continuar. E realmente eu continuei. Continuei como analista de processo, mas foi mais voltado para desenvolver um novo produto. Então, esses 1 ano e meio de analista de processo, eu foquei muito em desenvolver um novo produto. Então, eu desenvolvi um novo produto, então eu estava muito ligada ao laboratório. E surgiu essa oportunidade e me deram esse desafio. Então, eu acredito, acho que essa frase aqui seria para o final, mas eu acho que ela se encaixa muito na minha vida, né? Que toda conquista ela depende da nossa perseverança, da nossa força de vontade, da nossa fé. Acordar cedo todo dia, trabalhar, querer mudar, querer fazer diferente, não ficar sempre naquela mesmice. Eu acho que tudo isso contribuiu para a Júnia estagiária, partir para uma analista e partir para uma coordenadora hoje. Acho que é isso. Não sei se eu respondi, se atendi as expectativas da professora, essa professora que dá nanomerrecas. Claro que respondeu. Eu queria isso daí é fonte de inspiração para os alunos. Saberem que, nossa, eu vou para um estágio. Será que eu fico? Faça o seu melhor sempre, que né, mostre no trabalho todo o amor que você tem, que você chega lá. Então, por isso que eu queria muito que você contasse essa história, porque a gente conversou bastante, eu sempre falava disso, né? Agora tá voando sozinha, que isso é muito legal. E aí você mostra realmente que todo mundo tem que fazer isso. Tem que acordar cedo, arregaçar as mangas e vamos, fé em Deus e pé na tábua, né? Assim? Com certeza. E assim, a professora Mônica, ela trabalhava, né? Eu não sei se vocês já perguntaram isso para ela, mas eu perguntava sempre. Atualmente ela só dá aula, mas ela trabalhava numa indústria, né? E ela sempre contava muito do que ela fazia, de como que era. Ela tinha que subia sei lá na onde, ficava toda suja. E assim, eu me via assim. Então, eu saí de uma indústria alimentícia, uma indústria em que a gente usava jaleco branco, touca branca, calça branca, sapato branco, e fui para uma indústria química, onde é pó. Vocês viram? É argila. Imagina essa argila seca na produção, esse pozinho fino. Imagina, mudei para um jaleco, meu jaleco é cinza, meu sapato, eu apelido ele de Schutz, né? Para as meninas aí que conhecem a marca Schutz, eu chamo meu sapato de segurança de Schutz. Saí para um sapato preto, para uma calça jeans, para um capacete na cabeça, não era mais touquinha protegendo o cabelo, era um capacete. E é isso aí, arregacei as mangas e fui embora. Tem que trabalhar, quero continuar nessa empresa, então com força e garra. E aí? Mais perguntas? Oi, boa noite, tudo bem? Boa noite. Deixa eu ver quem Quero tá dizer falando. que admiro bastante, né, a sua caminhada né, com 18 anos, tão nova, e com 26 agora, você já é coordenadora. Eu queria saber de você se, em relação a isso, a gente que é mulher, né, e pela idade também, se você teve algum problema em relação a isso, como é, né, o respeito, principalmente
em fábrica, né, que acho que predomina mais homens. Uhum. Queria saber como é a relação, se é tranquilo, se você teve algum problema. Enfim, é mais isso mesmo. Tá. Realmente, na fábrica, hoje eu posso dizer que ela é 80% masculina. Eu era sozinha na produção, então só tinha eu como mulher na produção. Posso dizer assim para você que nunca faltou respeito, nunca, nunca, nunca. Você precisa se dar o respeito, né? Eu sou um pouquinho brava e assim, eu não sou muito de conversar, não sou muito de dar conversa, mas graças a Deus nunca faltou respeito. Não é fácil, como você disse, além de ser mulher, eu sou super baixinha, então eu vou conversar com os operadores que eles são 1,80 m, 1,90 m, eu tenho 1,57 m, então eu sou baixinha, sou mulher e sou nova. Então, não é fácil, não é fácil. Existem pessoas que não aceitam, além de tudo isso, existe aquelas pessoas que são um pouco menos estudadas, então possui uma limitação um pouco menor, né? E não é fácil, mas assim, você tem que saber lidar com as situações. Nunca faltou respeito, posso te dizer assim, tranquilamente, eles são super, super respeitosos. É até engraçado que assim, quando eu chegava na reunião, já olhavam e falavam, ixi, a Júnia chegou. Então a gente não pode nem falar palavrão. Eles não falavam nem palavrão perto de mim. E quando soltavam um palavrão assim, sem querer, já falavam, ai, desculpa, foi sem querer. Então, assim, eles acabam respeitando. Tem, claro, as limitações, tem as pessoas que possuem limitações, mas a grande maioria acaba aceitando e respeitando, assim, sem dúvida. É um desafio. Hoje eu lidero pessoas, a pessoa mais nova que eu lidero é mais nova que eu, ela tem 22 anos, mas eu tenho uma pessoa que eu lidero que tem 57 anos. Nossa. Então, a diferença de idade é bem diferente. O meu pai tem 57 anos, então é praticamente a idade do meu pai, né? Então, assim, não é fácil, mas acredito que com o jeito de falar, com o jeito de lidar, a gente consegue ir vencendo isso dia a dia. Ah, legal. Que bom que tudo tem dado certo, que nenhuma situação ruim tenha acontecido. Mas é isso. Obrigada, viu? Boa sorte. Imagina. Obrigada pela disponibilidade. Obrigada a você. Mais alguma? E aí? O pessoal é meio quietinho, parece que eles são quietinhos assim na aula, professora. Pois é, tá vendo? Eu vou começar a fazer pergunta agora. Eu que vou começar a fazer pergunta agora. Eu tenho uma pergunta, Júlia. Para trabalhar em produção, como você já trabalha e tal, eu queria saber se você pode indicar algum curso extracurricular para a gente ver que você falou do Yellow Belt, do Green Belt, que também podem ser cursos além de projetos. Tem algum curso que você falaria até para quem está buscando estágio, ou que destaca, ou que faz toda a diferença na hora de trabalhar na produção? Green Belt. Green Belt é um curso que eu acho que todo mundo deveria fazer. Ele abre a nossa mente, ele vem para te ajudar em ver as coisas com uma perspectiva diferente, abre a sua mente. Então, eu acho que, assim, se fosse para indicar hoje, acho que eu indicaria o Green Belt. Eu gosto muito do Scrum também. Eu trabalho com Scrum no laboratório. A gente tem reuniões diárias de 30 minutos voltadas para Scrum. O Scrum também é uma ferramenta que, assim, você tem que responder o que você fez ontem para aquele projeto, se tem alguma coisa te impedindo e o que você vai fazer amanhã. Então, faz com que a pessoa, ela precisa verificar sobre aquela tarefa. Então, se ela tem uma tarefa, sei lá,
limpar um equipamento. O que ela fez hoje para essa limpeza de equipamento? Ela tem que te responder. Se impediu, se ela teve alguma coisa que impediu, ela teve uma tarefa a mais, então ela não pôde limpar esse equipamento. Tudo bem, mas amanhã, será que ela vai ter essa outra tarefa de novo? Depois de amanhã, essa outra tarefa de novo? Então, assim, faz com que as coisas aconteçam mais rápidas. Então, eu acho que o Scrum, ele não é difícil, é uma ferramenta super fácil e que faz você fazer as coisas mais rápidas, terminar projetos mais rápido. Entendi. Obrigada. O Scrum parece um pouco, brincando agora, parece um pouco a minha mãe. Tipo, por que você não... Por quê? Tem alguma coisa? É tipo assim. Tá bom, muito obrigada, gente. De nada. E aí, pessoal, o que mais? Vamos lá, tudo bem? Você tá me ouvindo? Tô. Eu queria fazer uma pergunta em relação, para quem quer seguir na área de qualidade, é um pouco parecido. Se tem algum curso, assim, focado em qualidade, diferente do Green Belt e do Scrum, que seja interessante pra gente. Você tem as gestões, né? Então, você pode seguir, você pode fazer engenharia e, em seguida, você pode fazer uma especialização. Então, uma especialização voltada para a qualidade. Existe gestão da qualidade, eu acho que é uma pós interessante, mas eu ainda acho, assim, que existe... algumas ferramentas, se você trabalhar algumas ferramentas da qualidade, talvez seria mais interessante do que você fazer uma gestão da qualidade. Acho que as ferramentas, elas são mais rápidas, você conhece elas mais rápidas e você termina mais rápido, você se aprimora mais rápido. E uma gestão, você vai ficar aí uns 2 anos fazendo. Eu acho que isso, hoje em dia, na fábrica, a fábrica precisa de muita proatividade, de coisas mais rápidas. Então, assim, eu tenho um projeto que eu preciso finalizar em 1 mês. E se eu vou aprender essa ferramenta na gestão da qualidade só no 6º período, talvez isso vai te atrapalhar, entendeu? Então, eu acho que se você fizesse cursos rápidos, mas que aprendesse as ferramentas da qualidade, ao meu ponto de vista, seria mais interessante. Entendi. Obrigada. Muito obrigada. Gente, mas alguém tem alguma pergunta? Que eu pedi um tempinho a mais para o pessoal. Vocês estavam perguntando, a palestra até às 7. Ampliei o nosso tempo mais um pouquinho para todo mundo conseguir fazer pergunta. Alguém mais? Não? Bom, como aparentemente ninguém tem mais nenhuma pergunta, Júlia, eu quero agradecer muito a sua presença, demais mesmo, pelo seu tempo nesse sábado à noite, vim aqui falar para um monte de alunos e a professora Mônica. Eu queria também pedir ao pessoal, eu vou mandar o link para vocês avaliarem o evento, para a gente conseguir melhorar na próxima edição, que se tudo der certo vai ser presencial. Então, agradecer também as pessoas que vieram aqui escutar, pessoas que se mostraram interessadas, as que fizeram perguntas. E eu acho que é isso. Eu quero agradecer muito vocês, principalmente a Júnia. Espero que tenha sido bom para você também. Espero que você tenha gostado da nossa participação e do evento. E com certeza a gente vai te chamar quando ficar tudo normal de novo e a gente poder estar todo mundo num auditório ou num bar. Muito obrigada, Júnia. Imagina, eu que agradeço novamente o convite. Eu acho que é muito legal a gente ter essa troca de experiência, vocês poderem fazer perguntas, descobrir como que é na indústria, verificar alguma coisa que vocês possuem de curiosidade. E super topo, acho que precisa ser presencial da próxima vez, acho que vai ser mais legal, né? E é isso, gente. Muito obrigada. Obrigada, professora, pelo convite. Eu adorei. Eu também quero muito agradecer de coração toda essa sua disponibilidade. Você, de primeira, você aceitou. Eu achei assim muito legal. Quando a Isabelle veio falar comigo, já veio
as figurinhas que a gente fala, né? As figurinhas carimbadas, as figurinhas douradas, a gente já vem logo na cabeça e fala, pera lá, Isabelle. Vou chamar pessoas que eu tenho certeza que vão ser positivas na hora de conversar com os alunos, que vocês precisam disso bastante. Então, Juliana, muito, muito obrigada mesmo de coração, tá? Estou muito feliz pelo seu desempenho, por toda a sua trajetória, sua carreira está deslanchando, brilhante. Eu fico muito feliz de ter participado disso, né? E cada dia mais grata por vê-los tão bem. E dando toda a força, todo o apoio para essa galerinha que está aqui te escutando, tá bom? Beijo grande. Um beijo. Então é isso. Tchau, pessoal. Aproveitem o resto do sábado de vocês. Aproveitem os descontos que a gente conseguiu para vocês aproveitarem e ganhar a noite de vocês. Muito obrigada novamente. E respondam, por favor, a pesquisa de satisfação para a gente saber o que a gente precisa fazer. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigada, boa noite.